Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o XPML. Vamos ver como é que tá. Lembrando, né, que a gente não tem todos os indicadores quando a gente gostaria, não chega nem perto, né, do relatório de um HGBS, de um HSML, mas vamos trocar uma ideia. O ponto principal para mim que eu vejo do XPML, que foi o grande pulo do gato que eles deram, foi com essa última emissão que eles fizeram, que eles ficaram com uma posição de caixa muito boa. Isso aí é assim, por mais que vocês sabem, né, que eu não sou muito fã desse fundo, por conta dessas questões de não ter os indicadores, que eu acho que isso é ridículo, né, tá pagando taxa de administração, performance, etc, à toa para não ter esses indicadores para a gente, de maneira fácil. Cara, o que fizeram, esse movimento de chamar essa emissão agora e tal, foi muito acertado. Então, pelo menos compensou, né? Pelo menos, assim, a gente não tem a transparência que eu peço, que eu preciso para eu, né, ter um parecer legal do fundo, mas pelo menos nessa parte eles acertaram super bem, deixaram o fundo numa situação bem mais tranquila, reduziram o risco do fundo assim, de maneira assustadora com essa última emissão. Foi muito bom, né? Foi muito bom. O timing perfeito. Vocês sabem aqui no canal, galera, não existe fundo queridinho nem fundo odiado, né? Quando fizer cagada a gente vai falar e quando fizer movimentos bons também vamos falar. Até porque eu não tenho nada com a XP, não tenho nada com o BTG, não tenho nada com a VBI, não tenho nada com a Credit Suisse, não tenho nada com ninguém. Então eu tô livre aqui para poder falar o que eu bem entender, né? Meu compromisso é sempre com você que tá aí do lado. Vamos lá. Ele fala um pouco do ano de 22, terminou difícil e tudo mais, sabe, nessa questão de Selic alta, pandemia, etc. O portfólio do fundo ele comenta que, seguinte, dos 16 ativos, apenas um teve performance abaixo do orçamento original, enquanto outros dois tiveram resultados muito próximos. Mas ele também não fala qual, né? É foda, cara. É assim, por que não fala? Eu juro que eu não consigo entender. Por que não fala qual ativo que é? O shopping XYZ, né? O ativo A, o B e o C não tá legal e tal, mas estamos trabalhando, estamos fazendo isso para melhorar. Não fala, cara. Aí fica assim, tipo, legal. Aí você tem que pegar, você tentar descobrir e tal, você tem que ir lá abrir aquelas planilhas de fundamentos, um puta trampo que o cotista não tem que ter. O cotista tem que ter as informações aqui na cara, Dos 16, tivemos 3 que não foram legal. Foi esse. E fazer uma sessão no relatório explicando o que aconteceu e o porquê que isso aconteceu, né? É aquela coisa que eu falo. O olho do dono que engorda o gado. Então eu, pelo menos, galera, no meu investimento de fundo imobiliário, eu tenho olho de dono, né? Uma situação como essa aqui, de eu não saber qual que é, para mim isso aqui é inadmissível. Eu tenho que saber qual ativo que é. Porque aí, sei lá, vou pegar um exemplo. É o Ponta Negra aqui de Manaus, não tá legal. Beleza, a próxima vez que eu estiver em Manaus, eu vou lá e vou olhar. Igual eu fiz com Goiabeiras lá do HGBS, fui lá em loco ver. Claro, eu tenho essa facilidade de pegar aí, ver tal, mas assim, a gente hoje tem grupos de investimento no Telegram, até tem um grupo do canal, entra lá no grupo do canal, o link tá na descrição. A gente tem grupos onde às vezes, por exemplo, se o gestor chega e fala assim, tô usando o Ponta Negra de exemplo, hein? O Ponta Negra não foi legal, não sei o quê. Certamente vai ter uma meia dúzia de pessoas que são de Manaus e vão poder falar, não, galera, tá acontecendo isso e tal, não sei o quê. Da mesma forma que do Goiabeiras, tinha gente que era lá de Cuiabá e botou alguns motivos pro negócio não tá indo tão bem quanto deveria. Então, assim, cara, não dá, sinceramente, é complicado, né? Mas, enfim, vamos lá, né? Fica o desabafo. Ele coloca, outro fator que demonstra recuperação no setor ele colocar aqui a conclusão do ciclo orçamentário de 2023. O shopping do portfólio prevê crescimentos representativos quando comparados aos resultados de 2019 e aumenta até 15% quando comparados com 2022. Caso o orçamento se qualquer crise, o fundo deverá ser capaz de manter o nível atual saudável de geração de resultados e, consequentemente, manter uma robusta distribuição de dividendos. Beleza, né? Ele tá mostrando assim, não, tá tudo legal e tal. Vamos acompanhar. Mas, de toda forma, seria bom a gente ter todas as informações isoladas de ativos, né? Enfim, os relatórios da XP Asset como um todo, eles estão ficando muito para trás. Eles estão pré-históricos, né? O fato é esse. Esse tipo de relatório aqui, galera, quando eu abro esse relatório para ler,
de volta no túnel do tempo lá para 2016. Lá em 2016 a rentabilidade do fundo imobiliário era desse nível para baixo, né? Enfim, ele comenta alguns dos indicadores do portfólio. Vendas por metro quadrado atingiram 2.167 no último mês, o maior nível da história do fundo, 7% acima do recorde anterior, que era dezembro de 2021. Na mesma linha, o NOI caixa por metro quadrado atingiu R$ 132, segundo maior número mensal da história do fundo. Fica na taxa de janeiro de 2020. Né? Legal. O fundo tem um acumulado legal de 1,25, né? Ele pode utilizar esse acumulado conforme ele bem entender. Teve um resultado de quase 24 milhões, pagou 19, deu uma distribuição de 90 centavinhos aí. E a gente pode ver aqui no gráfico, ó, olha lá, 90 centavinhos. Final do semestre também e tal, mas assim, teve uma distribuição bem boa no final do ano aí, o fundo. Aqui ele fala um pouquinho da questão da compra do Campinas Shopping e tal. A gente vê ele pagou 102 milhões de reais. A gente já conhece o ativo e tudo. Fiz bastante vídeo dessa compra, né? Nossa senhora. E aqui a gente tem alguns comunicado, né, da última emissão, questão de integralização e tal, e os recursos para onde é que vão? Pré-pagamento de dívidas, investimentos em expansão em expansões de curso, aquisição de ativos e otimização do estrutura de capital. Então é isso que a gente vê que ele vai fazer com dinheiro. Hoje o patrimonial do fundo em 101, a cota 96, sofrendo bastante, né? Sofrendo bastante aí, quase deu 1%, né? Liquidez de 4 milhões de reais. Aqui o pulo do gato, que foi assim, o que fez essa última emissão valer super a pena, e isso a gente tem aí que tirar o chapéu pro fundo, que foi essa captação que foi boa, né? A captação foi muito boa, e agora o fundo está com uma posição de praticamente 300 milhões de reais, né? De certa forma é líquido, né? Claro, 85 milhões de fundos imobiliários não é tão líquido assim, mas é líquido, tem um CRI conversível aqui e tem 204 milhões que é caixa mesmo. Com esse dinheiro, ele pode utilizar para amortizar essas dívidas aqui, né? Não seria nenhum absurdo ele pagar essa dívida de 102 milhões aqui, que é CDI, né? Tá bem caro, o CDI tá bem alto. Mas, de toda maneira, se ele manter esse dinheiro parado e não fizer nada, ele teria caixa até 2030. Então, cara, ficaria super de boa. Agora, se ele paga essa dívida de 100 milhões, hoje ele tem aí 300, ia sobrar 200 milhões de reais. Cara, 200 milhões de reais, ele teria caixa mais ou menos até 2028 ali e tal. Enfim, ainda ficaria com caixa muito robusto e muito tranquilo frente às obrigações que o fundo tem. Então, assim, passa tranquilo aí por esse período mais turbulento que deve ser 2023, 2024, né? Vamos acompanhando aí para ver. O cenário que está se desenhando não está dos melhores. Mas, de toda forma, o fundo tem uma posição de caixa bem robusta. E eu imagino, né, se fosse assim, qual dívida que ele vai quitar? A dívida do CDI, né? Tá todo mundo falando, analistas de mercado e tal, a turmaiada toda, que a Selic deve permanecer mais alta. E tudo tá dando indícios que vai mesmo, com essa bagunça toda que tá acontecendo aí. E aí, o fundo vai ficar... a Selic vai ficar com o tempo um patamar mais alto e aí vai pesar no bolso do fundo, né? Se a Selic começasse a cair, às vezes não valia a pena pagar, às vezes valia a pena largar para lá, né? Enfim, alguns indicadores e tal, bem fraquinho, né? Bem fraquinho. A gente tem aqui alguns em relação a 2019 e tal, mas sim, como é que eu vou comparar vendas totais com 2019, sendo que o fundo comprou um monte de shopping center no meio do caminho? Por isso dá esse número grande aqui, né? Para mim não faz sentido. Eu acho assim, esse fundo ele precisa urgentemente rever toda essa parte de indicadores dele e tal, melhorar isso pra gente, porque, cara, não dá, sinceramente, é bem complicado, né? Ele coloca um histórico de transações e tal, aí chega na parte dos ativos, é isso que tem, é isso de informação que você tem do ativo. Você não sabe, por exemplo, como é que o Catarina tá indo em relação ao ano passado, em relação a 2019. Você vai ter que ficar pegando planilha de fundamentos, pegando os dados da Catarina, plotando um gráfico para você poder ver o antes e depois. Cara, você vai perder 2 horas da sua vida para fazer um trabalho que a gestão deveria estar fazendo. São remunerados para isso. Então, assim, é complicado, né? Falta informações, tá muito atrás. Você pega o relatório do HGBS, cara, pelo amor de Deus, você pega o relatório do HSML, pau também nesse aqui, né? Não tem como comparar. É como se, assim, HGBS e HSML é como se fosse, sei lá, Honda e Toyota, e aqui nós estamos falando de um Peugeot.
Não dá, cara, não dá. Precisa melhorar o relatório. O nível do o relatório aqui tá horrível, tá muito aquém, né? Tá muito aquém. Então, eu espero que uma hora melhore esses pontos. Eu acho assim, não só do HSM, do XPML, mas dos fundos da XP como um todo, já tá na hora de eles reverem esse layout, né? De vez em quando a gestora tem que mudar o layout do relatório, trazer novas informações e tal. Vide o que a Credit Suisse tá fazendo, né? Vocês viram? A Credit Suisse mudou os relatórios um pouquinho e colocou, ó, tem sugestão, manda no meu e-mail aqui. Pô, Credit Suisse pedindo sugestão, quem é por que a XP não pode pedir também, né? Quem que é a XP Asset perto da Credit Suisse em fundo imobiliário? Não tem nem comparação. Então, acho que a XP deveria ver o que os outros fundos estão fazendo, o que as legislações estão fazendo e incorporar isso no relatório dela para melhorar para a gente, né? Enfim, fica aí o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve aí no canal, dá essa moral. Fui!